Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos para mais uma correção aqui, mais um gabarito, tá? Dessa vez das questões de vestibular, né? Deixa eu até confirmar aqui as questões de vestibular aqui que eu solicitei de vocês aqui no AVA, né? Questões essas que vão das páginas 375 a 379, certo? E então agora a gente vai partir para a correção, com a ressalva de que das 14 questões de vestibular, duas eu não vou tomar tanto assim o tempo de vocês com a correção, tá? Porque ah, não é o momento, não considero que seja o momento dessa reflexão aqui, falando sobre as duas, principalmente das duas primeiras fases da Revolução Industrial, porque aqui você tem conteúdos, conceitos, ideias que extravasam a Revolução Industrial mais para frente, né, que é basicamente século XX, tá? Por isso eu não vou, eu só vou dar a resposta e vou seguir adiante, tá? É o exemplo aqui da questão um da Federal de Santa Catarina, que o meu gabarito é 1, tá? Só a primeira afirmação é correta, tá? E aí depois, se alguém quiser vir me questionar, sentar e discutir, me procura aí na quarta-feira à tarde, a partir das 2 horas, né? Que é o horário do meu plantão aqui, né? Da minha permanência, tá? Para atendê-los, ok? Então vamos ali direto para a questão 2. Vamos lá, questão 2. Federal LA, caramba, de onde é essa federal? De Los Angeles? Não sei. Eu vou descobrir de onde é essa federal. Os avanços tecnológicos e as mudanças sociais e econômicas que marcaram a sociedade inglesa do século XVIII inauguraram a Revolução Industrial. Sobre o contexto da Revolução Industrial, julgue os itens e marque verdadeiro ou falso. Olha lá. Na sociedade industrial inglesa, a desigualdade social era profunda, com uma massa de operários e uma parcela de burgueses. Verdadeiro, né? É problemático isso aí, tá? Se der me procurem na quarta-feira para problematizar esse negócio, né? Esse antagonismo, essa ambiguidade, né, entre burguesia e proletariado, né, de maneira assim mais profunda. Na videoaula não é o espaço para isso, tá? Vamos ser mais objetivos. Afinal, o outro vídeo que eu gravei de correção deu 25 minutos e a meta é fazer tudo em 15, né? A gente vai persistindo. Então, verdadeiro, tá? Isso aí. Segunda afirmação: o tempo passa a ser controlado pela ação da máquina, verdade? Pois quanto mais longas as jornadas de trabalho, maior o lucro do patrão. É, é. Hoje em dia, essa questão de muito tempo trabalhado, hoje, século XXI, isso já está começando a ser contestado dentro do ambiente das empresas, tá? Mas lá no século XVIII, século XIX, tempo era dinheiro. Sempre tempo era dinheiro. Tá? Então, eu diria que é verdadeiro. Segundo ali, mobilizados pelo movimento cultural denominado de classicismo. Opa, classicismo já é do renascimento cultural. A sociedade industrial criticava os valores do romantismo e os anulava totalmente, dando lugar ao naturalismo. Olha, gente, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Tá, me mandaram mensagem no WhatsApp. Olha, gente, eu diria que está errado pela palavra classicismo, e não era bem a sociedade industrial que criticava o romantismo, mas era o contrário, né? Vocês vão ver isso em literatura, que do século XIX o romantismo ele era contra, né? Ele tinha uma visão crítica, melhor dizendo, sobre as transformações promovidas pelo avanço da Revolução Industrial, pela urbanização, né? Porque estaria sepultando, né, os valores tradicionais da sociedade, né, que eram valores mais afetos ao que defendiam os autores, né, os literatos, artistas vinculados ao romantismo, né? E essa questão de dando lugar ao naturalismo também acho que nada a ver, então eu diria que essa é falsa, tá? Quarta, simultaneamente às inovações tecnológicas desenvolveram-se os
Cercamentos, simultaneamente não, cercamentos são anteriores à própria Revolução Industrial, como nós falamos antes, né? O fenômeno dos cercamentos, ele vem se desdobrando, né, na Inglaterra, desde o final da Idade Média, né, século XIII, XIV, né, XV, né, os cercamentos vêm acontecendo. Na verdade, os cercamentos foram um dos fatores que contribuíram, né, como a gente viu antes, para o fenômeno da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Eu diria que é VVFF. E já pensou se não tiver. Opa! Ixi! VVFF? Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Na sociedade industrial inglesa, a desigualdade social era profunda, uma massa de operários e uma parcela de burgueses. A primeira não é verdadeira? Criticava os valores do romantismo e anulava totalmente. Não. Com certeza as duas últimas são falsas. A primeira é falsa? Tá certo, que eu acho problemático, né? Essa primeira eu acho problemático. Mas, olha, gente, com certeza as duas últimas são falsas, então ficaria B, tá? F, eu até comentei que isso aqui é problemático logo que a primeira vez que eu analisei. E, aparentemente, está considerando aqui essa primeira falsa, tá? Essa aqui, não tem dúvidas que é verdadeira. Ó, verdadeira, falsa, falsa. A única que tem essa sequência aqui final é a B, tá? Se eu tivesse fazendo essa prova, eu marcaria B, tá bom? Depois eu posso até dar uma verificada aí se eu encontro essa prova na internet, né? Vocês provavelmente vão fazer isso, né? Então, deixa eu ver se na outra página tem outra alternativa. Não tem, tá? Então, eu acho que é B, tá? Vamos lá. 3. Entre 1837 e 1839, o escritor inglês Charles Dickens publicou o romance Oliver Twist. Abaixo estão reproduzidos os primeiros parágrafos desse texto. Vamos ver se precisa analisar ali. Considerando a passagem acima, assinale a alternativa que diga corretamente as características. Ai, meu Deus. Tá. Dentre os vários monumentos públicos que enobrecem a cidade da Inglaterra, cujo nome tenho a prudência de não dizer, a qual não quero dar o nome imaginário, um existe comum à maior parte das cidades grandes ou pequenas, é o asilo da mendicidade. Tá? Mendigo, né? Lá, em certo dia, cuja data não é necessário indicar, tanto mais que nenhuma importância tem, nasceu o pequeno mortal que dá nome a este livro, o Oliver Twist. Tá? Muito tempo depois de ter o cirurgião dos pobres da paróquia que é introduzido o pequeno Oliver neste vale de lágrimas, ainda se duvidava se a pobre criança viveria ou não. Se sucumbisse, é mais provável que estas memórias nunca aparecessem, ou então ocupariam poucas páginas, e deste modo teriam o inapreciável mérito de ser o modelo de biografia mais curioso e exato que nenhum país em nenhuma época jamais produziu. Eita, bem humilde. Vamos lá, seu Charles Dickens. Considerando a passagem assinada alternativa que indica corretamente as características do período que Dickens se refere. A. Crescimento urbano e pobreza que acompanharam o desenvolvimento material da Revolução Industrial. Eu acho que é A, já, tá? Já de cara. Mas vamos ver B. Revolução Comercial? Não. Tá? Já é a Revolução Industrial. C. Crise econômica do feudalismo? Não. Já feudalismo, a crise do feudalismo já é muito anterior, ainda mais se tratando da Inglaterra, né? D. Espírito regenerador dos valores cristãos? Não. Né? Isso talvez século XVI, e olhe lá, porque essa frase é bem complicada. E. Exaltação da classe operária inglesa e suas propensões naturais para o socialismo, eu acho que não é disso que trata o texto, tá? Eu diria que é a letra A, tá? Sem grandes dificuldades. Número 3, letra A. Número 4. A Revolução Industrial se caracteriza como um processo de mudança da manufatura para a maquinofatura, ocorrida durante os meados do século XVII ao XIX. Nossa, já botou nos meados do século XVII? Eu diria que é meados do século XVIII, tá? Não meados do século XVII. Sobre o ponto de vista sociológico, a mudança se desenvolve em função do surgimento de uma nova classe social. Gente, a classe social que surgiu aí é a classe operária, tá? Não a burguesia. A burguesia surgiu lá no final da Idade Média, tá?
Na hora que eu li essa questão que eu estava analisando, eu já pensei nisso. Vai ter gente que vai achar que é a burguesia. Não é. É a classe operária, tá? Então, assinale a alternativa que apresenta essa nova classe social que surgiu, tá? Então, seria a letra B, o proletariado, tá? Sem sombra de dúvidas, tá? Então, número 4, letra B. Vamos lá, número possuidores somente da força de trabalho, né? O servo, né, ainda tem algo, né? Que é a tenência, né, que ele recebe lá do senhor feudal. Beleza? Então, o proletariado não tem nada, só tem a sua força de trabalho. Daí que vem o termo proletariado, vem de prole, né? O que, que um proletário tem? Ele só tem filho, né? Que é a prole dele. 5. O século XIX foi marcado por diversas formas de luta e de resistência do operariado europeu. Sobre as ideologias socialistas surgidas nesse período, é correto afirmar. Então, essa questão 5 é uma daquelas desnecessárias, né? Até vou dar uma olhada aqui, só um instantinho. É uma daquelas questões que eu não. É que não é o momento dessa questão. Não é que ela não é interessante, é que não é o momento, né? Então, ó, vamos lá. Socialismo utópico tem como principal característica a defesa da ideia de que é possível melhorar as condições de vida dos trabalhadores sem, contudo, destruir o capitalismo. Essa é correta, né? Vamos ver. B. O anarquismo defende a ideia da existência de uma sociedade de classes. Não. O socialismo marxista interpreta a realidade social a partir da compreensão das relações sociais de produção, privilegia a burguesia como o fator de superação. Não, é a classe operária, né, para o socialismo marxista. D. As primeiras formas de organização dos trabalhadores eram denominadas associações de mútua ajuda e tal, e cooperativas que lutavam pelo sufrágio universal, o voto secreto e a possibilidade dos operários serem eleitos. Poxa, caramba. A não está errada. A defesa da ideia de que é possível melhorar as condições de vida dos trabalhadores sem, contudo, destruir o capitalismo. Tá, eu acho que A não está errada, não, mas eu acho que D é a mais correta, né? Vamos colocar assim. Tá? Eu colocaria D. Tá? Não precisa discutir muito agora essa questão, depois, de repente, a gente volta nela. Número 6, estadual de Goiás. A primeira Revolução Industrial Inglesa, ocorrida entre os séculos 18 e 19, foi marcada pelo rápido avanço tecnológico. A produção e o transporte dos produtos fabricados em massa só foram possíveis com a criação de máquinas velozes e precisas. É o que a gente fala do navio a vapor e da locomotiva, da ferrovia. Né? Essas máquinas, eram movidas principalmente pelo uso da energia elétrica. Primeira Revolução Industrial, não. Tá? Isso é segundo. B. Foram combatidas pelos grupos de artesãos conhecidos como ludistas. Foram. Não, mas não eram artesãos, eram operários, tá? Por isso está errado. C. Mantiveram a Inglaterra no controle do capitalismo mercantil. Não, esse capitalismo dessa época aí é o capitalismo industrial, tá? D. Promoveram a transformação de simples operários em mestres artesãos. Eita, qual que é a certa aí? Eita, foram combatidos pelos grupos de artesãos. Olha, mas os luditas não eram ludistas, não eram artesãos, eles eram operários. Deve ser B, tá? Mas tá errado, eu acho que tá errada a concepção dessa frase, né? Porque os ludistas não eram artesãos, eles eram operários, tá? Mas eu anularia essa questão, tá? Vamos ver a questão 7. As mulheres são metidas num trabalho inteiramente maquinal, no qual só se lhes pede rapidez. Quando digo maquinal, nem imagine que seja possível sonhar com outra coisa enquanto se trabalha e muito menos refletir. Não. O trágico dessa situação é que o trabalho é maquinal demais para fornecer assunto ao pensamento e, além disso, impede qualquer outro pensamento. Pensar é ir menos depressa. Ora, há normas de rapidez estabelecidas por burocratas sem piedade e que é preciso cumprir para não ser despedido. A condição operária e outros estudos sobre a opressão. Sobre a condição dos trabalhadores no início da Revolução Industrial, é correto afirmar que A. Realizavam trabalho em condições subhumanas, com jornadas de 15 ou mais horas diárias.
Tá? Nesse contexto do início, acho que poderia ser. Tá? B, tinham conquistado o direito à jornada de trabalho? Não, ainda não. Isso aí é século XX, tá? Essa redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, século XX. C, gozavam de tempo para o estudo e reflexão. Não, o texto está dizendo justamente o contrário, né? D, não sofriam acidente de trabalho. Não, a gente sabe que no contexto das fábricas, indústrias, da Revolução Industrial, eram muito comuns os acidentes de trabalho, porque não havia nem o conceito de segurança do trabalho. Esse conceito só vai surgir no final do século XX, creio eu, tá? E gozavam de condições dignas de trabalho? Não, né? Então é A. Tá? Número 7 da Federal do Maranhão é A. Vamos ver número 8. Federal do Juiz de Fora. Leia o trecho abaixo e responda ao que se pede. Da forma pela qual a fabricação de alfinetes é hoje executada, isso é um trecho do livro do Alden Smith chamado A Riqueza das Nações. Né? Um operário desenrola o arame, outro endireita, perdão, e um terceiro o corta, um quarto faz as pontas, um quinto, opa, um quinto usa a fia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete e assim por diante. Trabalhando dessa maneira, 10 pessoas conseguiam produzir entre elas mais do que 48 mil alfinetes por dia. Então, a riqueza das nações, do Adam Smith, né, que é o pai do liberalismo econômico, né? A realidade, e aqui ele está defendendo algo que é a divisão do trabalho no contexto industrial, né? A divisão de tarefas no contexto industrial, que ele está defendendo, ele defendia esse método porque ele considerava um método mais produtivo, né? Que gerava mais produção do que o método de trabalho em que os empregados eles dominavam todas as etapas de produção. Eles achavam, tá, beleza, o cara domina todas as etapas de produção, é muito bom em produzir alfinetes, mas ele produz de maneira muito mais lenta do que quando você especializa os operários em determinadas tarefas, certo? Essa é a lógica aí da argumentação que ele está desenvolvendo aí nesse trecho, tá? A realidade descrita anteriormente faz parte de um momento da história inglesa no século XVIII. Assinale abaixo aquela transformação que não está relacionada a esse contexto. A divisão social do trabalho provocou a expansão do mercado de trabalho, estimulou a produção e o consumo de novas mercadorias. Expansão do mercado de trabalho? Depende, né? Pode ser em alguns contextos que não, tá? Mas, beleza. Vamos ver se não tem uma pior que essa, né? B. A burguesia, ao se consolidar como importante força econômica e política, liderou o processo de reformas econômicas que levaram à formação do capitalismo. Errado não está. C. O crescimento da produção manufatureira não foi acompanhado por transformações na atividade agrícola. As terras comunais se mantiveram alimentando a produção camponesa por décadas. Eu acho que essa é uma forte candidata a estar errada, tá? Porque, na realidade, você sabe que na Inglaterra, principalmente, houve o avanço dos cercamentos, e com isso, né, não que isso tivesse a ver com a produção manufatureira, que é pré-industrial, né? Ela não é industrial. A produção manufatureira é pré-industrial. A produção industrial é a maquinofatureira, tá? Então, por ser justamente uma confusão, essa é forte candidata para não, né? Vamos ver D. A antiga manufatura pré-industrial, tá? Ao ser substituída pela maquinofatura, Revolução Industrial, levou ao surgimento das fábricas, cujas máquinas passaram a ser movidas pela energia a vapor. Isso não está errado. E os trabalhadores eram submetidos a péssimas condições de vida e trabalho. Também não está errado. Por serem consideradas mais dóceis, crianças e mulheres eram contratadas sob altas jornadas de trabalho e baixíssimos salários. Eu diria que é C, tá? Então, 10, não, ou melhor, 8, letra C. Vamos ver a questão 9. Leia o trecho abaixo. A Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos. Durante um breve período, tem autores que associam que as transformações proporcionadas pela Revolução Industrial só tem paralelo na Revolução Agrícola, né, que é quando o homem saiu, né, da pré-história, né, por assim dizer, e entrou na história propriamente dita, né, aquela transição, né, da vida nômade ou mesmo neolítica, paleolítica, neolítica, né, para né, a organização
das primeiras sociedades e civilizações. Então, tem gente que faz esse paralelo, né? Então, vamos lá. Durante um breve período, ela coincidiu com a história de um único país, a Inglaterra. Assim, toda uma economia mundial foi edificada com base na Grã-Bretanha, que chegou a ser apelidada de oficina do mundo, né, um parêntese meu aqui, ou antes em torno desse país. Houve um momento na história do mundo em que a Inglaterra podia ser descrita como a única oficina mecânica, né? Seu único importador e exportador em grande escala, seu único transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro. Isso é verdade. A Inglaterra, ela praticamente ela foi o único país imperialista do mundo por uns 100 anos. Só depois é que outros países começaram a se tornar imperialistas, meio que copiando o jeito da Inglaterra, mas mesmo assim a Inglaterra saiu tão na frente que nenhum país conseguiu alcançar a Inglaterra até o início do século XX. E só conseguiu alcançar a Inglaterra quando a Inglaterra entrou em declínio, né, que foi os Estados Unidos, foram os Estados Unidos, né? Então, isso início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. Seu único importador e exportador em grande escala, seu único transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro. Sim, a Inglaterra ela contribuiu para construir ferrovias, por exemplo, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Aqui no Paraná, essa ferrovia que começa em Curitiba e acaba em Paranaguá, foi construída com capital inglês, né? Com tecnologia inglesa e até mão de obra inglesa. Né? E um exemplo, né, dentre vários. E por esse motivo, sua única potência naval, sim, a rainha dos mares, né, e o único país que possuía uma verdadeira política mundial, com certeza, né? A Inglaterra é para o século XIX o que foram os Estados Unidos em boa parte do século XX, tá? Dentre as razões que explicam o pioneirismo britânico no que se refere à sociedade inglesa nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A disponibilidade de mão de obra para as indústrias nascentes em função das transformações decorrentes da Revolução Agrícola. A disponibilidade. Revolução Agrícola, como eu disse, é lá na pré-história, né? Mão de obra para as indústrias nascentes em função das transformações decorrentes. Eu diria que em função dos cercamentos, tá? Que expulsou a mão de obra do campo para as cidades, tá? Essa aí dá para suspeitar que essa seja incorreta, né? Mas vamos ver as outras. A abundância de matérias-primas essenciais para a produção de máquinas. Bom, tinha na Inglaterra, no caso, carvão, mineral e ferro, né? Lá tem muitas jazidas, né? Geração de energia, como as jazidas de carvão. É isso. Então tá certo. Então não é essa. B não é, com certeza. A existência de extensas áreas voltadas para o plantio do algodão. Não. Definitivamente essa está errada, tá? A Inglaterra não tem isso. A Inglaterra importava isso das colônias. Eita, deu. Processo de acumulação de capital ao longo dos séculos por parte dos setores da burguesia da chamada gentry, o que possibilitou necessários investimentos. Isso aí pode estar certo, apesar que a gentry, pequena nobreza, era meio decadente. Mas aquela lá está muito absurda de ruim, a C, tá? A ocorrência de um mercado interno unificado, livre das tradições. Sim, o que detonou com as amarras feudais da economia inglesa? Foram as revoluções inglesas do século XVII. Aliás, isso também é um outro ponto político, econômico, social que aconteceu, tá? No século XVII. As amarras que o feudalismo proporcionava ao desenvolvimento capitalista, né, bem que o feudalismo que ainda subsistia na Inglaterra até o século XVII, ele amarrava, ele travava o desenvolvimento capitalista. Com as revoluções inglesas, é como se pegasse uma faca, assim, cortasse essa amarra e aí tivesse o caminho livre para o desenvolvimento capitalista na Inglaterra, tá? Então, por isso, eu diria que a alternativa correta a alternativa, a incorreta, melhor dizendo, a alternativa C, tá bom? Vamos ver questão 10. A respeito da Revolução Industrial e das transformações sociais que foram provocadas inicialmente na Inglaterra e depois, ao longo do século XIX, em outros países europeus, né, principalmente a partir de 1850, digo eu, marque as alternativas abaixo, verdadeira, falsa ou sem opção. Putz, vamos lá. Houve uma progressiva migração de pessoas do campo para a cidade, modificando-se os modos de vida, noção de tempo, aumentando-se a questão do relógio, né, se marcar a vida pelo relógio e não mais pela luz do sol, né, etc., aumentando-se o distanciamento com a natureza, sim, né, a vida urbana, e provocando o desaparecimento ou transformação de adaptações de muitas tradições do mundo rural. Bom, eu colocaria a verdadeira aí, tá?
Dois, à medida que as cidades cresciam e abrangiam antigas vilas rurais, o espaço físico diminuía para os novos habitantes. Apenas uma camada mais rica se beneficiava dos poucos serviços urbanos, enquanto grande parte da população era empurrada para moradias coletivas ou habitações distantes do centro comercial. Tá, diria que é verdade, até aquela charge, né, da outra, né, das outras questões ali, ajuda a entender essa questão, né? O pobre sempre é mais apinhado, né? Rico é que, né, tem essa coisa de ficar, de ter o seu espaço, né, de ter a sua, né, como é que chama? Esqueci, a sua privacidade, né? Privacidade é coisa de burguês, né? Pobre vive mais apinhado. Vamos lá. Três. Então, eu diria que a dois é verdadeiro. Três. A falta de saneamento básico e as moradias precárias favoreciam o surgimento e a expansão de uma série de doenças e epidemias. No século XIX, né, como a população era mais apinhada, né, tinha isso mesmo. Né? O surto da cólera em Paris em 1832. As causas reais das doenças não eram reconhecidas e se diziam que elas existiam em decorrência da degradação moral e da falta de educação dos trabalhadores e pobres, né, em geral. Eu acho que tinha isso sim, né? Mas também tinha o fato de que as pessoas viviam em péssimas condições, muito apinhadas, né, pelas condições, assim, cidades que do nada surgem, né, acabam tendo esse tipo de problema de acomodação também. Então, eu diria, também colocaria verdadeira nessa. Eita! Vamos lá. Ao longo do século XIX, os operários europeus organizaram-se em sindicatos que abrigavam inúmeras tendências políticas. O que os unificava era a consciência de classe, a rejeição a qualquer projeto reformador e a luta comum, a rejeição a qualquer projeto, não, é o contrário, né? E a luta comum por uma revolução social que levasse à formação de um governo do proletariado. Isso depende, tá? Isso pode estar certo, no sentido de que esse movimento operário que optava pela via revolucionária, para mudança, para melhoria, né, da vida, eles eram contra as reformas, né? Porque você tem, é só para explicar isso. É por isso que essa questão é uma das que eu não recomendo para agora, tá? Mas você tem duas vias, né, para o movimento operário europeu do século XIX. Ou a via da reforma política, né, ou seja, mantendo o capitalismo, reformar o capitalismo para ele ficar menos desumano, ou a via revolucionária, que é derrubar o capitalismo, porque só através da derrubada do capitalismo as pessoas vão viver mais humanamente, tá? Você tem essas duas perspectivas. Se você seguir essa perspectiva de que o movimento operário não era necessariamente revolucionário, isso aí isso aí está errado. Agora, se você partir da perspectiva que o movimento operário era revolucionário, isso aí está certo, tá bom? E eu vou deixar vocês assim, sem resposta mesmo, porque essa questão não vale a pena para nós agora, tá bom? Vamos para a questão 11. Ex-Paris. Todas essas janelas, todas essas portas, todas essas coberturas são bocas que precisam respirar. Paris é uma imensa fábrica de putrefação. Eita! Onde a miséria, a peste e as doenças trabalham em conjunto, onde nem o ar nem o sol penetram. Paris é um mau lugar onde as plantas definham e morrem, onde de 7 crianças morrem 4 por ano. Os médicos que entraram, nos pardieiros das classes pobres fizeram relatos assustadores. Porém, os ricos se esqueceram. Beleza. Então tá aí, né, um autor, né, da época, né, 1848, Considerant, eu acho, né, um francês, né, aparentemente, e foi citado pela Maria Stella Bresciani, né, que é uma historiadora famosa e já acho que morreu, sabe? Velha, e já morreu. Bom, ao longo do século XIX, a sociedade europeia passou por grandes mudanças, sim, né? Marque para as afirmativas abaixo, verdadeiro F para falso. Ah, talvez essa aqui seja sem opção, tá bom? Porque também é uma questão da Federal de Uberlândia, tá? Então, eu acho que isso aqui é sem opção, deve ser isso, tá bom? Vamos lá. Então, verdadeiro, falso ou sem opção. Agora tá essa modinha de você não sabia, tá? Eu sou do tempo que era só verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A imagem e o texto configuram a miserabilidade do proletariado. A imagem e o texto configuram a miserabilidade do proletariado.
Uhum. Classe socialmente marginalizada e explorada que se expandiu com a Revolução Industrial. Verdadeiro, tá? Vamos lá. 2. As condições de moradia retratadas impulsionaram a ascensão do movimento sindical e a expansão das ideias socialistas por toda a sociedade europeia. Com certeza, tá? Diria verdadeiro. 3. A observação das condições de vida da população pobre levou à criação de leis que regulamentaram os espaços de moradia, transformando-os e minimizando a precariedade. Isso aconteceu. Deixa eu ver se essa questão aqui eu recomendo. Putz, pior que eu recomendei aqui. Tá, tudo bem. É que eu acho que isso aí tá meio fora para vocês, que tem mais a ver com o conteúdo do segundo trimestre, tá? Por isso que eu não estou dando tanta ênfase, né? Eu não acho que não, tá? Essa questão 11 aí, eu vou discutir ela, mas ela tem indicações, assim, mais do segundo trimestre, tá bom? Porque são coisas que realmente a gente não tem condições de falar agora. Então, ó, a observação das condições de vida da população, a criação de leis que regulamentavam os espaços de moradia, isso é verdadeiro, mas então essa discussão tem mais a ver com as lutas políticas do século XIX, que é um conteúdo do segundo trimestre, tá bom? E item 4, mas verdadeiro, tá? Então, até agora, todas verdadeiras, né? 4. Ambos remetem à intensificação do processo de urbanização, sim, estimulado pela migração das populações rurais para a cidade e sua concentração nas cidades manufatureiras. Né? Acho que é sem opção, tá? Eu diria. Manufatureira. Ou é falso sem opção, porque não são manufatureiras, né? São maquinofatureiras, tá bom? Talvez sem opção, tá? Tá confuso. Por isso que talvez seja sem opção. Mas vamos lá. 12. O Federal da Bahia. Olha lá. De acordo com os conhecimentos sobre o capitalismo, indique 3 mudanças socioeconômicas ocorridas na sociedade ocidental decorrentes da instalação do capitalismo industrial no século XIX. Bom, primeiro, o advento das máquinas. Segundo, a urbanização. Terceiro, 3 mudanças socioeconômicas, o surgimento do proletariado. Tá bom? É. Urbanização, máquinas e operariado. Tá bom para vocês? Para mim tá. 13. Este considerável aumento de produção que, devido à divisão do trabalho, lembrando lá do Adam Smith, do Adão Ferreira, né? O mesmo número de pessoas é capaz de realizar, o Adam Smith mesmo, né? É capaz de realizar, resultante de 3 circunstâncias diferentes. Primeiro, ao aumento da destreza de cada trabalhador. Aquilo que você faz de maneira repetitiva, você fica bom, né? Por mais idiota que você seja. Segundo, a economia de tempo. Sim, né? Você repete, você fica bom e rápido, né? Que antes era pedido para passar de uma operação para outra. Terceiro, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam o trabalho e reduzem o tempo indispensável para realizar, permitindo que a um só homem fazer o trabalho de muitos. É isso, né? Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Esse livro também é chamado de A Riqueza das Nações, né? Vamos lá. O texto publicado originalmente em 1776, destaca 3 características da organização do trabalho no contexto da Revolução Industrial. A introdução de máquinas, a valorização do artesanato, não. B, o aumento do mercado consumidor, a liberdade no emprego do tempo e a diminuição, não. C, liberdade no tempo do emprego, né? Não, o trabalhador está preso ali, né, naquela realidade. Nossa, passou um tempão já fazendo esse negócio. C, a escassez de mão de obra qualificada. Não. Pode ser, mas vamos lá. O esforço de importação e a disciplinarização do trabalhador. Eu diria que não, tá, gente? Esse trabalhador que repete o movimento, ele não é necessariamente um trabalhador qualificado, né? Ele é só um cara que, de tanto ele repetir o negócio, ele fica bom naquele negócio, mas isso não quer dizer que ele seja qualificado, né? D, o controle rigoroso da qualidade, a introdução do relógio de ponto e a melhoria do sistema de distribuição de mercadorias. Isso pode estar certo, mas eu não gosto dessa, porque vou explicar por quê. Porque a Revolução Industrial
ela não é necessariamente relacionada à qualidade, mas sim à quantidade. Tá certo que a quantidade ela faz qualidade, tá? Já diria o bom e velho Marx, ou não tão bom assim, né? Dependendo do seu ponto de vista. Mas não é, a qualidade não é uma preocupação imediata da Revolução Industrial, é sim a quantidade, tá? Mas vamos ver ali a última. Até agora eu não gostei de nenhuma, tá? A especialização do trabalhador, sim. Parcelamento de tarefas e a maquinização. Ah, é essa, tá aí, achamos, tá? Ainda bem, 13, letra E, tá? Sem sombra de dúvidas, é disso que ele está falando ali no texto, tá? Questão 14. Noite após noite, quando tudo está tranquilo e a lua se esconde por trás da colina, marchamos para realizar o nosso desejo, com machado, lança e fuzil. Ó, oh, meus valentes cortadores, o que com golpes fortes as máquinas de cortar destroem. Ó, oh, meus valentes cortadores, canção popular inglesa do início do século XIX. Talvez essa questão fale do movimento ludista, né? Vamos ver. A canção menciona os quebradores de máquina, é isso mesmo, que agiram em muitas cidades inglesas nas primeiras décadas da industrialização. Alguns historiadores os consideram os rebeldes ingênuos, enquanto outros os veem como revolucionários conscientes. Justifica as duas interpretações acerca do movimento. Ah, eles seriam ingênuos porque, independentemente deles saírem quebrando máquinas, né, a, o fenômeno, o avanço desse fenômeno já estava acontecendo, né? Eles, né? Isso era irreversível, né? A substituição do trabalho pelas máquinas, né? De certos tipos de trabalho. Como é reversível hoje, né? Você fala em inteligência artificial, né? Bom, daqui a pouco vai ter gente se formando basicamente por aulas online, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, mas daqui a pouco, com essas dublagens de voz, né? Daqui a pouco não vai ser necessariamente mais eu, né? Com os meus erros, com as minhas gagueiras, né? Com os meus brancos, né? Uma máquina é muito mais eficiente do que um ser humano, né? Para a realização de certas tarefas, né? Então, assim, é um processo irreversível, né? É, então, daí a ingenuidade deles, né? No caso da Revolução Industrial lá do início do século XIX. Conscientes, talvez porque destruir máquinas talvez seja um ato de resistência contra o sistema. Né? Destruir máquina é destruir a engrenagem do sistema, talvez, né? Do sistema capitalista. Ok? Então, eu não tenho muita conclusão a partir disso, mas eu acredito que seja por aí, né? Conscientes pelo lado, ingênuos pela questão né, talvez eles estivessem dando murro em ponta de faca, né, é irreversível, e conscientes porque talvez, assim, agindo contra as máquinas, eles estariam agindo contra o sistema, e isso poderia ser até revolucionário, né, certo? De acordo com um certo ponto de vista, tá bom? Vamos lá, questão 15. A Revolução Industrial, ocorrida ao longo do século XVIII, está vinculada à história da Inglaterra no seu nascedouro. Tá? Lembrando lá, né, das condições específicas da Inglaterra, né? As revoluções inglesas, né? Os cercamentos, Bill of Rights, atos de navegação, coisas muito específicas da Inglaterra. Em nenhum outro país do mundo essas condições foram dadas de maneira tão genuína como foi na Inglaterra. Tá? Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de revolução industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos entre os quais, tá? Lembrando que 100 anos depois, mais ou menos, tá? 1850 para frente, né, a revolução industrial se alastra pela Europa Ocidental, América do Norte e chega até o Japão antes do final do século XIX. Tá? Vamos lá. Então, letra A, republicanização, que orientava novos processos de organização política, e a intervenção no mercado e a Revolução Francesa. Acho que não, até porque a Inglaterra, depois da restauração Stuart, ela se manteve monarquista, vem se mantendo monarquista até hoje, e ela é o país pioneiro da Revolução Industrial. Descartaria essa, até porque é meio boba mesmo. B, modernização que indicava a manutenção da economia mercantilista. Não, na verdade, a Revolução Industrial ela se manifesta onde o mercantilismo tinha ficado para trás junto com o absolutismo. O absolutismo anda junto com o mercantilismo. Quando o absolutismo ele é derrubado e superado, na realidade você tem a possibilidade do avanço de sociedades liberais
né, na política, né, e essas sociedades liberais na política acabam também se tornando sociedades liberais na economia, ou pelo menos sociedades em que os entraves ao desenvolvimento capitalista industrial não existem mais, certo? Então, eu diria que não, eu acho que B está errado, tá? C, industrialização, que significava alteração nos processos de produção, a concretização da economia de mercado, tá? E a ascensão da burguesia. Eu diria que é C, tá? Vamos ver D. Maquinização, que mostrava a crescente expansão do artesanato. Não, a maquinização é a maquinofatura, Revolução Industrial. O artesanato, ele é anterior até à manufatura. O artesanato é medieval, né? Basicamente medieval, ok? Então, eu diria que D está errado, em termos, né? E a tecnificação que definia o processo industrial como dependente das modificações na agricultura e também no agrarismo, sendo controlado politicamente pela nobreza urbana, né? Na realidade, é o contrário, né? Essa tecnificação ela institui, na verdade, o domínio da cidade sobre o campo, tá? Ou seja, a cidade é que vai determinar o ritmo de produção do campo, e não o contrário, né? Com a Revolução Industrial, tá? Durante séculos, o campo dominou as cidades. Com a Revolução Industrial, tá? Você vai ter as cidades determinando o que o campo produz, tá bom? Então, letra C, né? Número 15 da Federal Fluminense, letra C. E 16, e finalmente, tá? Enem. Vamos lá. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Tá, vamos lá. Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Qual a relação estabelecida entre os avanços tecnológicos? Vamos lá. A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços, privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Olha, para mim não está ruim, mas eu acho que ela está positiva demais em relação ao capitalismo, tá? Para falar a verdade, tá? E a gente sabe que existe um enviesamento, né? Ainda mais sendo questão do Enem. Tá? Eu acho que ela está otimista demais em relação ao capitalismo para ser ela, tá? Mas por mim, eu consideraria A em princípio. Vamos ver B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Eu diria que essa não tem a ver com o contexto. Na verdade, o texto é muito crítico, né, em relação ao capitalismo, né? Na verdade, está dizendo ali que todos os problemas urbanos eles podem ser fonte de lucro. E isso é problemático, né? Você lucrar em cima dos problemas dos outros. Eu acho que essa que é a crítica fundamental do texto, tá? Então, eu descartaria B. Tá? C. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Não, a gente sabe que, na verdade, isso é um problema até hoje, né? Principalmente agora, né, nas cidades dos países em desenvolvimento como o Brasil, né? Diria que não, ainda mais, mesmo nos países mais avançados, isso era um problema no século XIX, tá? D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, tá? Transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Bom, problemática essa afirmação aí, tá? Eu não marcaria essa. E o alto nível, porque não tem a ver com o texto, tá bom? Vamos ver. E o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. É isso aí. Eu acho que é isso, tá? Porque o texto é crítico, tá? Tá dizendo, ó, já é muito lucro e tal, mas, assim, muito problema também, tá? E aí, né? Nesse sentido, tá bom? E eu acho que acabou
Meu Deus, caramba, eu sou um miserável com vocês mesmos. Vamos ver aqui a questão 17. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Ah, que bebem vosso sangue. Vamos ver. Os Homens da Inglaterra, Shelley, tá? Ah, Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. Isso é um clássico, né? Um marxista americano, Léo Huberman. Vamos ver. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, ó, lembrando que os românticos são anti-industriais, né? Registrou uma contradição nas condições econômicas da nascente classe trabalhadora inglesa, ou seja, nascimento do proletariado relacionado à Revolução Industrial, estão sacando? Né? Durante a Revolução Industrial. Tal concentração está identificada na pobreza dos empregados que estava dissociada da riqueza dos patrões. Eu acho que é A. B, no salário dos operários, que era proporcional, não, crítico, né? C, na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Não, né? Na verdade, o proletariado tem a sua força de trabalho, vende sua força de trabalho e vive, né, numa linha muito tênue entre a miséria e a pobreza, muitas vezes, né? Então, não tem como financiar nada, né? D, no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade. Muito pelo contrário, né? O trabalho pode ser até uma prisão, né? Se você fica 16 horas por dia preso no trabalho, você tá preso. E na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Quem usufruía? A burguesia, tá? Então, é a letra A mesmo, tá? Então, questão 17, letra A, muito fácil, né? Essa questãozinha do Enem. Marmotinha, né? Vamos lá. Federal do Paraná, sobre o processo de acumulação primitiva do capital na Inglaterra. Lembrando que esse processo é anterior mesmo à Revolução Industrial, por isso que ele é primitivo, né? Ocorrido no período correspondente à transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, século XVI, XVII, no caso da Inglaterra, e até início do século XVIII, e algumas de suas consequências indicam as alternativas corretas e dê a sua soma no final. Vamos lá. Coincide com o período em que a coroa inglesa estendeu seus domínios para o continente africano. Ai, meu Deus, pior que isso não está errado. A Inglaterra se assenhorou de algumas possessões territoriais na África no século XVII, mas não sei por que eu estou com a sensação de que para não estar certo, tá bom? Que droga. 2. Acumulação de capital deu-se. Desculpa. A acumulação de capital deu-se particularmente no campo, em função da elevação das rendas dos proprietários e da exploração da terra segundo critérios capitalistas. Não, deu-se particularmente no campo. Não foi no campo e na cidade. No campo, aquelas terras cercadas, né, que produziam a lã para venda, né? Isso aconteceu de fato. Mas também se deu nas cidades, né, com os comerciantes, né, os manufatureiros, tá? Eu descartaria 2, tá bom? 4. Os cercamentos estão na origem da expropriação dos camponeses e do desmantelamento das formas de vida comunitária, né, que remanesciam ao feudalismo, né, isso que é a forma de vida comunitária, da época do feudalismo ainda, tendo lançado na miséria grandes contingentes de homens e mulheres, com certeza, tá? Gerou um exército de miserável na Inglaterra, que achatavam salários, né? Essas pessoas foram duramente perseguidas pela legislação de combate à mendicância e à vagabundagem durante os períodos Tudor e Stuart. Também tinha isso, embora eu não tenha comentado, mas esse é fato. Tá? Havia, por exemplo, marcar o cara que era reincidentemente encontrado considerado vagabundo, né? Ele podia ser marcado a ferro, né? Com a marca da vagabundagem. 4, não tenho dúvida que está certo. 8, por enquanto, só 4 aqui, com certeza, tá? Depois eu volto ali na 1. 8. Grande parte do capital oriundo da atividade mercantil foi aplicada na produção têxtil, certo? Tá? Então, nesses séculos 16 e 17, ocorreu a acumulação na atividade mercantil, tá? E quando chega no século XVIII, essa imensa quantidade de capital acumulado lá na Inglaterra
vai ser investido na produção industrial. Então, aquelas invenções, todas aquelas máquinas, né, que vão se sucedendo, ela, de algum lugar, os caras que inventaram aquilo, eles receberam financiamento. Eles apresentaram a ideia, naquela época era assim, o cara apresentava a ideia, alguém dava grana, investia, se desse certo, lucro, se não desse, perda de lucro, né? Mas na Inglaterra tinha tanto capital acumulado que eles podiam investir até em várias coisas que não deram certo. Eles investiram em várias coisas, a maioria não deu certo. As poucas coisas que deram certo deram muito lucro. Tá? Mas, então, exatamente porque a Inglaterra reunia essas condições é que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outro país. A Inglaterra tinha uma imensa quantidade de capital acumulado. Tá? Então, 8 está certo. Até agora, com certeza 12. Vamos ver se aquele 1 ali depois no final. Os cercamentos não foram aceitos passivamente pela população. Pode-se afirmar que não, tá? Eu concordo com isso, embora não tenha discutido isso muito profundamente com vocês. Pode-se afirmar, com base em sermões, canções e outras formas de expressão da cultura popular, que houve um movimento de resistência mais ou menos violento na Inglaterra contra o despovoamento e o empobrecimento das regiões transformadas em áreas de pastagem, de criação de gado lanígero. Com certeza, e eu posso até exemplificar isso com o movimento dos caras lá dos diggers e dos levers, né? Foi um movimento de resistência a isso, né? De certa forma, porque pregava, principalmente os diggers, né? Que pregavam a reforma agrária, tá? Então eu diria, ó, 24, 28 pelo menos. Vamos ver a 1 aqui. Tá? Eu acho que eu vou morrer com essa dúvida aqui. Coincide com o período em que a coroa inglesa estendeu seus domínios para o continente africano. Não, tá. Não a coroa, porque, na realidade, foi após os atos de navegação, né, que a Inglaterra começou a ocupar territórios na África, os atos de navegação aconteceram durante a ditadura do Cromwell, que era a República, né? Então, eu diria que desconsideraria um e ficaria 24, 28, tá? Eu diria que 18, 28, tá? E aí eu vou gravar um outro vídeo ainda para fazer essas questões da avaliação seriada, tá? Com certeza fica um vídeo longo, tá, gente? Mas aquela história, vão ali para onde interessa a vocês. O que não interessar, vocês podem pular, passar rápido, façam o que quiser. O que quiserem. Agora, se quiserem ver o vídeo todo, tá bom? Que bom, né? Porque alguém vai ver, tá? Então, vamos encerrando por aqui. Tchau.